Lipoproteínas plasmáticas, revisão geral do metabolismo. O metabolismo das lipoproteínas envolve vários órgãos ou tecidos. Genericamente, as quilomicra, que são produzidas pelo intestino, fundamentalmente a partir dos lipídios de origem exógena, que vieram a partir da digestão, e que foram formados a esquilomicra foi formada por associação das micelas a proteínas, fundamentalmente pela proteína microsomal transferidora de lipídios, e depois de passar pelo complexo de Golgi vai para a linfa. Esta esquilomicra, entrando depois a nível do sangue, contactam com outras lipoproteínas, genericamente as HDL, das quais recebem mais apoproteínas, recebem ApoC e ApoE e vão cedendo ApoA. Ao receberem fundamentalmente ApoC e ApoE, transformam-se nas chamadas quilomicra maduras, e aqui é importante a ApoC para ativar, especialmente a C1, para ativar a lipoproteína, a lipase lipoproteína, que vai degradar o conteúdo da esquilomicra, formando-se glicerol e ácidos gordos, que depois serão utilizados pelos tecidos, genericamente adipócitos para reserva, e daí que esta LPL seja ativada pela insulina. No caso do músculo, para a obtenção de energia, e por isso a lipase lipoproteína será mais ativa no exercício físico, na presença da adrenalina ou do jejum. À medida que as quilomicra vão-se perdendo os tireogliceróis, vão também diminuindo o tamanho e vão perdendo fosfolípidos para as HDL, que, como iremos ver, vão aumentando o seu tamanho ao longo do seu metabolismo e, portanto, precisam destes fosfolípidos. Acabam por perder a ApoC, especialmente a C3, que impedia a remoção prematura, a ligação prematura aos receptores, e quando têm um conteúdo menor em tireogliceróis, serão captadas pelo fígado, quer através de receptor das LDL, quer pelos receptores relacionados com a LDL, os LRP, que reconhecem a ApoE. Esta esquilomicra, ao longo de toda a sua vida, tem uma ApoB48 que as caracteriza. O fígado vai como que fagocitar esta esquilomicra, vai digeri-las, parte das apoproteínas pode ser reciclado e as gorduras serão reaproveitadas, juntar-se-ão a outras gorduras que são produtos de síntese de ácidos gordos e do colesterol, irão formar novas micelas, novamente pela proteína microsomal transferente de lipídios, a que se juntam proteínas, concretamente a ApoB100, entre outras, passando pelo complexo ou parago de Golgi, e depois é excretado sob a forma de VLDL, Very Low Density Lipoprotein, lipoproteína de muito baixa densidade, que são, à semelhança das quilomicras, muito ricas em triacilgliceróis, mas de menor diâmetro, e caracterizadas não pela ApoB48, mas pela ApoB100. Eu costumo dizer um pouco na brincadeira que o intestino, nesta altura, pós-digestão, está a receber muita coisa ao mesmo tempo, que veio da alimentação. São as gorduras, são os açúcares, são os aminoácidos, e não tem tempo de formar a ApoB100 completa e, portanto, fica a quase a meio caminho, 48%, e forma a ApoB48. Enfim, há uma brincadeira que ajuda a fixar que a ApoB48 é a do intestino, das quilomicra que vêm do intestino e não das VLDL. As VLDL, uma vez no sangue, recebem mais ApoC e ApoE das HDL e vão também, à semelhança das quilomicra, sofrer a ação da lipase lipoproteínas, diminuindo o seu tamanho. Mais uma vez, os fosfolípidos são captados pelas HDL e transformam-se em IDL,
que normalmente são muito menos ricas em triacilgliceróis e começam proporcionalmente a ter mais ésteres de colesterol. Estas lipoproteínas acabam por perder a ApoC, também mais uma vez para as HDL, e por ação da lipase, fundamentalmente por ação da lipase hepática, podem ainda sofrer a ação da lipase lipoproteínas, mas fundamentalmente por ação da lipase hepática, acabam por se transformar nas LDL, lipoproteínas de baixa densidade, que já têm muito poucos triacilgliceróis e são proporcionalmente ricas em ésteres de colesterol. Estas LDL, a maioria deles são recaptadas pelo fígado, que volta a reciclar a gordura em novas VLDL, permitindo assim voltar a redistribuir os triacilgliceróis, mas parte será captada pelos tecidos cuja concentração de colesterol é mais baixa e que vão exprimir o receptor das LDL ApoB100E. E a partir daqui captam perdoem-me a expressão, esta bolinha de gordura, esta LDL cheia de ésteres de colesterol. Claro que nestas células o colesterol está em equilíbrio com um éster de colesterol interno dentro da célula e também irá interferir na sua síntese, como depois iremos ver. Este colesterol é usado para a síntese de membranas, hormonas e vitamina D em função do tipo de célula de que estaremos a falar. Para além dos tecidos extrahepáticos que precisam de colesterol, também os macrófagos expressam estas LDL e aqui é um processo de captura das LDL dependente da sua concentração de colesterol, mas para além disto, as LDL estão sujeitas ao longo da circulação a sofrerem oxidação. E as LDL oxidadas são particularmente removidas pelos macrófagos através de receptores específicos para as LDL oxidadas e estes macrófagos vão, à medida que vão captando estas LDL oxidadas, transformam-se nas chamadas células em espuma ou foam cells, que são precursoras da aterosclerose e por isso é que há colesterol em LDL, chamamos de mau colesterol. Por fim, as HDL podem ser produzidas pelo intestino, mas maioritariamente pelo fígado. Aparentemente, as que são produzidas pelo intestino, têm de passar pelo fígado para acabar de receber as apoproteínas. As HDL, quando são sintetizadas, são numa forma discoide, como se fosse um balão vazio. São ricas nas ApoA, C e E e numa enzima que é a LCAT. E tem à sua superfície colesterol e muitos fosfolípidos, particularmente a lecitina. Esta enzima LCAT é a aciltransferase da lecitina para o colesterol, vai retirar um grupo acil da lecitina, que se transforma em lisolecitina, e transferi-lo para o colesterol, formando-se assim acilcolesterol, que sendo um lipídio apolar, vai migrar para o interior da lipoproteína, fazendo assim com que ela passe da forma discoide a uma forma esférica, porque vai ficando cheia. Se quisermos, é como um balão a encher de ar, só que aqui o ar são ésteres de colesterol. E estes ésteres de colesterol são provenientes quer do excesso de éster de colesterol que ficou da LDL que foi captada pelos tecidos, e portanto o resíduo, os restos de ésteres de colesterol que ficaram à superfície do endotélio, onde foi expresso o receptor LDL, quer também ésteres de colesterol que estavam presentes nos macrófagos, ou ainda o colesterol que estava em excesso e que foi transferido pelos receptores ABCA1, G1 e SRB1 das células, em função do tipo de células, e que foi expresso nas membranas e que assim será removido pelas HDL no chamado transporte reverso do colesterol. Durante este processo as HDL vão enchendo, formam as HDL3, que continuando a remover os ésteres de
colesterol, acabam por dar origem a umas HDL de maior dimensão, chamadas HDL2. Estas HDL2 irão não propriamente ser captadas pelo fígado, mas a nível hepático, por ligação ao receptor das HDL que reconhece a ApoA1, vão sofrer a ação, vão perder ésteres de colesterol através do receptor SRB1. Desta forma, as HDL2 vão diminuir o seu tamanho e originar as HDL3. Neste processo, os fosfolípidos excedentes muitas vezes dão origem a uma pré-beta HDL, que depois dará origem, captando as APOs e o LCAT, a novas HDL nascente. Este processo é o chamado transporte reverso do colesterol, e como o colesterol no fígado pode ser excretado na bile sob a forma de colesterol ou de sais biliares, muitas vezes denomina-se a este colesterol de bom colesterol. Reparem que o colesterol é o mesmo, quer da HDL, quer das LDL. O chamar bom ou mau colesterol tem a ver com o facto de poder estar a ir para depositar nos tecidos ou a caminho do fígado, onde poderá ser excretado. Por fim, neste processo, como já vimos, as HDL estão a crescer e estão a receber os fosfolípidos das outras lipoproteínas e também estão envolvidas no processo das outras lipoproteínas porque cedem ApoE e ApoC para as VLDL, ApoE e ApoC para as quilomicra e recebem as apoproteínas do metabolismo das várias lipoproteínas. ApoA das quilomicra, ApoC quando as quilomicra passam a quilomicra restante, ApoC e ApoE das IDL, ApoC das VLDL. E daí a importância das HDL, que não só removem o colesterol, mas que têm uma função muito importante em todo o metabolismo das lipoproteínas. As HDL, durante o período, especialmente mais as HDL2, por serem especialmente ricas em ésteres de colesterol, podem, através da proteína transferidora de ésteres de colesterol, trocar parte destes ésteres de colesterol com outras lipoproteínas, particularmente as lipoproteínas ricas em triacilgliceróis, como as VLDL, as quilomicra ou as IDL. Isto é o chamado via indireta do transporte reverso do colesterol. Tem a vantagem que permite esvaziar ligeiramente as HDL, que trocam estas colesterol por triacilgliceróis, que depois, ao passar no fígado, por ação da lipase hepática, perdem estes triacilgliceróis, permitindo esvaziá-las e, desta forma, voltar a captar mais ésteres de colesterol. Este colesterol, nas LDL, como vai a caminho da deposição e que é chamado mau colesterol, é fácil percebermos que quando temos aumento do colesterol neste tipo de lipoproteínas, há maior risco de aterosclerose. Já quando o colesterol que aumenta está nas HDL, e uma vez que as HDL estão a remover o excesso de colesterol dos tecidos e a levá-lo para o fígado, daí que se chama bom colesterol, quando o colesterol em HDL é mais alto, temos normalmente uma situação em que há menor risco de doenças cardiovasculares. Espero ter ajudado a perceber um pouco o metabolismo das lipoproteínas e o motivo por que se usa vulgarmente bom e mau colesterol. Obrigado.